A paz do Senhor. Esta é a plataforma de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família, o ICEF. E este é o curso de integração Você Disse Sim para Jesus. A família cristã te recebe de braços abertos. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF. Eu espero que você tenha desfrutado de uma excelente semana desde a nossa última aula. Hoje nós estaremos conhecendo, um pouco pelo menos, da nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a igreja que você disse sim para Jesus. Antes, porém, eu quero fazer aqui uma oração com você. Se você puder, aí mesmo onde você está, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por mais uma semana e agora, Pai, quando estaremos iniciando esta segunda aula do curso de integração, eu quero pedir a tua bênção sobre cada aluno, sobre cada aluna. Pai querido, também eu peço a tua bênção sobre a minha vida no momento em que estarei transmitindo a mensagem de hoje. Pai querido, ajuda-nos em tudo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que disse sim para Jesus e começa aí a dar os primeiros passos nesta caminhada com Cristo, deve estar se perguntando, afinal quem somos? Por que oramos como nós oramos? Por que adoramos como nós adoramos? Que é o que você tem visto já nesses primeiros dias conosco na Igreja Assembleia de Deus. Antes de te responder essas questões, essas perguntas, eu quero chamar a sua atenção para a origem do movimento pentecostal, porque a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela é uma igreja pentecostal e nós temos uma origem, não é? Quando a gente vai buscar a origem do movimento pentecostal, então a gente vai descobrir algumas coisas e eu quero, antes de iniciarmos apresentando a você a Igreja Assembleia de Deus, eu quero convidar você para voltarmos um pouquinho no tempo e darmos uma olhada no que aconteceu em Los Angeles, lá no ano de 1906. E foi assim, de forma indireta, que o movimento pentecostal, lá em Los Angeles, no ano de 1906, acabou também alcançando os nossos fundadores, os fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, que são os dois pastores Daniel Berg e Gunnar Wingren. Bem, como eu disse, nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós somos uma igreja feliz, nós somos, afinal, uma família. Nós somos uma igreja abençoada por Deus. E é para nós uma satisfação enorme poder dizer a você que disse sim para Jesus. A família cristã te recebe de braços abertos. Bom, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, ela foi fundada no dia 18 de junho de 1911 em Belém, capital do Pará. Agora, tudo começou com a vinda dos missionários suecos, como eu disse, Daniel Berg e Gunnar Wingren, ao Brasil. Hoje, com pouco mais de 100 anos, a Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal, não apenas do Brasil, mas também do mundo. Mas, como eu disse antes, vamos falar um pouquinho da sua origem. E foi lá na virada do século XX, quando o mundo experimentava o início da industrialização, que Deus trouxe um grande despertamento em várias partes do mundo. Oração, vida de santidade e também a valorização da palavra de Deus estavam no epicentro desse mover. E foi lá nos Estados Unidos que muitas igrejas foram renovadas. Foi neste período que uma jovem de 18 anos, Agnes Osman, aluna de Charles Fox Parham, que estudava na escola Bethel Bible School,
em Topeka, no Kansas, foi a primeira pessoa a receber o batismo com o Espírito Santo. Isso aconteceu, olha que coisa interessante, no dia 1º de janeiro de 1901. Entretanto, não foi lá que o movimento pentecostal fluiu. Foi em Los Angeles, na Califórnia, também nos Estados Unidos, que este movimento pentecostal ganhou forma através da missão da Rua Azusa, número 312. E isso aconteceu sob a liderança do pastor William Joseph Seymour. Este movimento pentecostal ele ficou conhecido, portanto, como Reavivamento da Rua Azusa. E o avivamento ele começou em 9 de abril de 1906 e continuou até aproximadamente o ano de 1915. Agora, vamos pontuar algumas coisas. Em 1905, William Seymour, ele era filho de escravos libertos, né, de 34 anos, e era também aluno deste conhecido pregador pentecostal, que dissemos agora há pouco, Charles Parham, e era também pastor interino de uma pequena igreja de santidade no estado do Kansas, nos Estados Unidos. E Seymour, ele herdou de Parham a crença de que o batismo com o Espírito Santo era a terceira obra da graça após o novo nascimento. Ele considerava, portanto, o novo nascimento como a primeira obra da graça. A segunda obra da graça era a inteira santificação. E aí, para Seymour, o batismo com o Espírito Santo era, portanto, aí a terceira obra da graça. E foi exatamente aí no final do ano de 1905 que a irmã Nellie Terry ela foi visitar a família em Houston. E foi lá em Houston que ela conheceu o pastor Seymour, que pregava sobre o recebimento do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Ao retornar para a Califórnia, a irmã Terry ela sugeriu que Seymour ele fosse convidado pela igreja para falar ali aos irmãos de Los Angeles. Seymour ele recebeu o convite e acabou aceitando para o ano de 1906, para o mês de fevereiro, onde ele estaria ali fazendo uma visita planejada de um mês. Durante o seu primeiro sermão, ele pregou lá na igreja da nossa irmã Terry, que falar em línguas era a primeira evidência bíblica do enchimento inevitável do Espírito Santo. E muitas pessoas acabaram recebendo com muita alegria, entretanto, não foi o que aconteceu com todos. No domingo seguinte, no dia 4 de março, quando ele retorna à igreja, ele descobriu que, a pedido da liderança, haviam inclusive trancado a porta do templo com cadeado para que ele não tivesse acesso. A sua mensagem, como pudemos ver, ela foi reprovada pela liderança da igreja. Foi exatamente aí que Seymour e um pequeno grupo de novos seguidores, aqueles que creram também como ele no batismo com o Espírito Santo, eles começaram a se reunir na casa de um casal de irmãos, Richard e Ruth Asbury. Era uma casa situada na Bonnie Brae Street. Eu estive agora no final de 2022 em Los Angeles e tive o privilégio de ir lá conhecer esta casa, assim também como o local onde estava ali o templo na Rua Azusa. Como eu disse, esse pequeno grupo ele se reunia regularmente e estavam orando frequentemente para receber o batismo com o Espírito Santo. E foi em 9 de abril de 1906, depois de 5 semanas de pregação e oração de Seymour, e também 3 dias depois de um jejum pretendido de 10, que Edward Lee falou em línguas estranhas pela primeira vez. Na reunião seguinte, Seymour ele compartilhou o testemunho do irmão Lee e pregou um sermão baseado em Atos, no capítulo 2 e o versículo 4, que fala exatamente sobre a descida do Espírito Santo sobre os irmãos ali no cenáculo.
E logo outros irmãos, na verdade, foram 6 irmãos que começaram a falar em línguas estranhas. E nesse grupo aí de 6 irmãos estava inclusive a irmã Jenny Moore, que mais tarde se tornaria a esposa do pastor Seymour. E o que aconteceu é que notícia dos eventos ali dessa casa situada na Bonnie Brae rapidamente começaram a circular entre os afro-americanos, também entre os latinos e brancos residentes na cidade. E por várias noites, vários oradores pregavam para uma multidão de curiosos e pregavam ali da varanda da casa do irmão Richard e da irmã Ruth, porque não cabiam, não comportavam as pessoas, né, dentro da casa. Então eles aproveitaram o alpendre da casa, uma pequena área na frente da casa, e dali pregavam para a multidão. Conta inclusive que certo dia, alguns vizinhos ali da casa chegaram a chamar os bombeiros dizendo: olha, corram aqui para a casa do Sr. Richard, aqui na Bonnie Brae, porque ela está pegando fogo. Os vizinhos vinham labareda como que de fogo sobre a casa. E por isso eles inclusive chamaram um bombeiro para atender a ocorrência, né? E quando os bombeiros chegavam lá, não era o mover do Espírito Santo que fazia com que eles inclusive vissem, né, labaredas como que de fogo sobre a casa dos nossos irmãos. Perceba aí, meu querido aluno, minha aluna que está conosco neste curso, o trabalhar de Deus. Foi exatamente neste avivamento ali da Bonnie Brae que muitas curas e milagres começaram a acontecer a ponto de a multidão crescer rapidamente. Também vários veículos de comunicação dos Estados Unidos, claro que de maneira pejorativa, começaram a publicar. Isto despertou, inclusive, interesse não apenas de quem morava ali em Los Angeles, mas também de outros estados, né, que começaram a ir lá para Los Angeles, para a frente da casa dos irmãos Richard e também da nossa irmã Ruth. E muitos milagres aconteciam, né? O certo é que a multidão cresceu tanto que já não comportava mais ali nas dependências da casa e nem tampouco ali na rua. Foi aí então que eles decidiram procurar um novo local de encontro para os cultos. E este grupo de irmãos, lá da Bonnie Brae Street, eles acabaram descobrindo um prédio bem deteriorado que estava disponível lá na Rua Azusa, no número 312, também ali no centro de Los Angeles. Este prédio ele foi originalmente construído para uma igreja episcopal metodista africana. Era um prédio que estava em uma parte bem pobre ali da cidade de Los Angeles. E estava já bem deteriorado, não é? Entretanto, nesse local, muitos milagres também aconteceram. A ação do Espírito Santo era visível e despertava a curiosidade de muita gente, como eu disse, que vinham de todas as partes também para ver e não apenas ver, mas se envolverem neste movimento pentecostal. O crescimento foi real. Em meados de maio de 1906, diz a história que entre 300 até 1.500 pessoas acabavam se reunindo ali, claro, não todos de uma vez, mas acabavam se reunindo ali no prédio da Rua Azusa. Foi assim então que nasceu ali na Rua Azusa a missão da fé apostólica, agora considerada como o berço do pentecostalismo, que a Igreja Assembleia de Deus faz parte, não é? Como eu disse a você, eu tive o privilégio de estar ali no final do ano de 2022, tanto na Bonnie Brae Street, como também na Azusa, onde realmente começou este movimento pentecostal dos tempos modernos. Agora, olha que coisa interessante. Se a cidade de Los Angeles foi o berço do pentecostalismo, Chicago, também nos Estados Unidos, tornou-se um centro irradiador do Pentecostes para o mundo. Vários pioneiros do avivamento mundial foram influenciados pelo derramar do Espírito Santo em Los Angeles, agora também acontecendo em Chicago.
Aquele movimento que começa em Los Angeles, se irradia para Chicago e ali em Chicago passa a ser um centro irradiador de pastores cheios do Espírito Santo que saem pelo mundo para levar a mensagem salvadora de Jesus Cristo, né? E entre eles, ali em Chicago, nós podemos destacar a figura de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Vamos conhecer aqui um pouquinho da história desses dois missionários, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Em 1902, Daniel Berg era um jovem sueco, tinha apenas 18 anos de idade e vai aos Estados Unidos à procura de trabalho. No ano seguinte, é a vez de Adolf Gunnar Wingren seguir o mesmo destino. Era um pouco mais velho, ele tinha 23 anos. Ali, sem se conhecerem e morando em cidades diferentes, eles são preparados por Deus para uma grande obra. Daniel Berg é batizado com o Espírito Santo em 1909, durante o regresso que ele fizera em uma visita à Suécia. Gunnar Wingren, por sua vez, também é batizado com o Espírito Santo em novembro daquele mesmo ano, enquanto ele estava participando de uma conferência na primeira igreja batista sueca, lá na cidade de Chicago. E certo dia, Berg e Wingren foram visitar um membro da igreja, o irmão chamado Olaf Adolf Ulding. E ali, enquanto eles estavam orando, o Espírito de Deus veio poderosamente sobre o grupo. E Ulding, o anfitrião, ele profetizou que Daniel Berg e Gunnar Wingren seriam enviados ao Pará, onde pregariam os rudimentos do Evangelho a um povo simples. E o que chama a atenção de todos nós é que Gunnar Wingren e Daniel Berg não tinham a menor ideia onde ficava Pará, né? E foi aí que eles foram a uma biblioteca pública para procurar lá nos mapas, né? E localizaram Pará, junto à linha do Equador, encravado na floresta amazônica. A missão agora já tinha rumo. A igreja local ali levantara uma pequena oferta, uma oferta suficiente apenas para que eles chegassem até Nova York, lugar de onde eles estariam embarcando para o Brasil. Por terem pouquíssimos recursos financeiros, eles compraram uma passagem de terceira classe no navio Clement, que vinha para o Brasil, com escala na cidade de Belém, capital do Pará. Ressalta aí que Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles não foram enviados por junta missionária. Logo, eles não tinham a segurança de qualquer sustento. Eles confiaram exclusivamente no cuidado divino. Somente anos mais tarde é que passaram a receber um pequeno auxílio financeiro da Igreja Filadélfia, na Suécia. E na viagem que estavam fazendo ao Brasil, ali no navio, eles conheceram um casal e ao aproximarem-se desse casal, falando em inglês, obviamente, esse casal orientou os missionários a pernoitarem num pequeno hotel na rua João Alfredo, junto com a maioria dos passageiros que estariam desembarcando ali em Belém. Pela manhã, já refeitos da viagem, Daniel Berg e Gunnar Wingren encontram ali no hotel um jornal publicado por um pastor metodista. Esse pastor metodista era o editor do jornal que estava ali no hall de entrada do hotel. O nome desse pastor é Justus Nelson, um obreiro que Wingren, olha que coisa interessante, tinha conhecido nos Estados Unidos. E quando leram aquele jornal escrito pelo irmão Justus, eles resolveram procurá-lo. Muito receptivo, o pastor Justus Nelson conduziu os missionários até a rua João Balbi, número 406. Era exatamente ali, nessa rua João Balbi, 406, que localizava-se o templo da primeira igreja batista do Pará. Os missionários, eles foram bem recebidos pelo evangelista Raimundo Nobre. Tocado por Deus, Nobre ofereceu então o porão da igreja ao custo individual de $1 diário, incluindo a alimentação.
Na Igreja Batista, dentre os crentes mais entusiasmados com a promessa de Atos 2, que os dois missionários começaram a anunciar ali, impactado por aquilo que haviam recebido quando ainda estavam na cidade de Chicago, né? Ali na Igreja Batista, nos seus sermãos, nas suas conversas, acabaram entusiasmando algumas pessoas e, dentre elas, a irmã Celina Martins Albuquerque. À época ela tinha 34 anos e era professora da escola dominical. A irmã Celina Albuquerque, ela estava acamada quando os missionários a visitaram em sua casa que ficava lá na rua Siqueira Mendes, número 67. Conta a história que ela sofria provavelmente de câncer nos lábios. Celina, ela foi plenamente curada, e este fato levou-a a pedir com insistência o glorioso batismo. Olha que coisa interessante. Era 1h da madrugada de uma quinta-feira, dia 8 de junho de 1911, quando a irmã Celina Albuquerque falou em novas línguas. E foi, como sabemos, a primeira pessoa brasileira a receber a promessa. O mover de Deus era evidente e, óbvio, libertação, curas, milagres acabavam acontecendo. O propalado recebimento da promessa pentecostal por membros da Igreja Batista, óbvio, foi o estopim, né? A liderança local, que não fazia essa leitura, não estava mais disposta a tolerar. E, nessa hora, Raimundo Nobre pediu que os partidários do ensino pentecostal levantassem a mão para que a igreja os excluísse por incompatibilidade doutrinária. Segundo consta a ata número 222 da Primeira Igreja Batista do Pará, ficaram de pé naquele dia 13 irmãos, incluindo aí os 2 missionários. E aí, com desligamento, os irmãos ficaram sem lugar para se reunir. Lembram lá também em Los Angeles, quando foram para a casa do irmão Richard? Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, né? Ou no Brasil aconteceu a mesma coisa. Mas o nosso Deus, ele nunca perde o controle da história, não é? Por direção divina, o irmão Henrique e a sua esposa, a irmã Celina Albuquerque, ofereceram então a sala de sua casa ali na rua Siqueira Mendes. E foi justamente ali, no lugar do primeiro batismo com o Espírito Santo, que haveria de nascer a maior obra pentecostal dos últimos séculos. Durante quase 7 anos, a igreja utilizou informalmente o nome Missão da Fé Apostólica, em referência ao reavivamento da Rua Azusa. Agora, vale lembrar que também, sob influência do movimento pentecostal da Rua Azusa, lá em abril de 1914, foi que aconteceu lá em Hot Springs, no Arkansas, nos Estados Unidos, né? Depois da fusão de vários movimentos pentecostais, que nasceu formalmente a Assembleia de Deus, para dar uniformidade às doutrinas pentecostais. Então, nasce no Arkansas, né, nos Estados Unidos, e quase 4 anos mais tarde é que, em 4 de janeiro de 1918, aí com o auxílio do missionário Samuel Nistrom, por sugestão do pastor Gunnar Wingren, é que registrou-se o primeiro estatuto da igreja com o nome que até hoje ela tem, Igreja Assembleia de Deus, seguindo aí, como pudemos perceber, o mesmo caminho da Assembleia de Deus americana. Assim, obedecendo ao ID do Senhor Jesus, os nossos pioneiros eles começaram a pregar a doutrina pentecostal tendo como base o lema: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Era uma pregação simples, mas impulsionada pelo poder do Espírito Santo que haviam recebido lá no ano de 1909, quando ainda estavam nos Estados Unidos. E olha que coisa, em poucas décadas, a Igreja Assembleia de Deus, a partir de Belém, no Pará, onde ela nasceu, começou a penetrar em todas as vilas e cidades até alcançar os grandes centros urbanos em todo o Brasil. Como eu disse, a Assembleia de Deus se expandiu a partir do estado do Pará,
e logo alcançou o Amazonas, propagou-se para o Nordeste, principalmente entre as camadas mais pobres da população, e chegou à região sudeste do Brasil pelos idos de 1922, por intermédio de famílias de retirantes do Pará que se portavam como instrumentos voluntários para estabelecer a nova denominação aonde chegassem. E aí que a Igreja Assembleia de Deus no Brasil é, portanto, uma comunidade protestante, segundo os princípios da Reforma Protestante pregada por Martim Lutero, lá no século XVI. Nós cremos que qualquer pessoa pode se dirigir diretamente a Deus, baseada na morte de Jesus na cruz, e que este é um relacionamento pessoal e significativo dessa pessoa com Jesus. Portanto, a Assembleia de Deus é uma igreja evangélica pentecostal que prima pela ortodoxia doutrinária. E aí você pode estar se perguntando, mas o que significa ortodoxia doutrinária? Este termo é normalmente associado a uma doutrina cristã que é caracterizada por seguir rigorosamente todas as normas tradicionais da igreja, tendo a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, e acha-se comprometida com a evangelização do Brasil e do mundo, de conformidade com a grande comissão, está lá, registrada em Marcos 16, versículos 15 e 16, que diz assim, olha, e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A doutrina que principalmente distingue as Assembleias de Deus de outras igrejas diz respeito, portanto, ao batismo com o Espírito Santo. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é para hoje, como também cremos na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos que quando a pessoa aceita Cristo, ela recebe o Espírito Santo. No entanto, quando essa mesma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela começa a falar em outras línguas da mesma forma como aconteceu no primeiro século, com aqueles 120 crentes reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Embora esta convicção pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, seja distintiva, as Assembleias de Deus não a têm como mais importante do que as demais doutrinas bíblicas, conforme Atos 2 e 4. A nossa declaração de fé, ela realça também a salvação pela fé no sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, a atualidade do batismo com o Espírito Santo e também os dons espirituais e a bendita esperança na segunda vinda do Senhor Jesus, quando ocorrerão sucessivamente a ressurreição dos que morreram salvos e o arrebatamento da igreja. A Igreja Assembleia de Deus é provavelmente a primeira igreja pentecostal do Brasil. E como vimos, a obra iniciada lá em Belém do Pará se espalhou para todos os estados do Brasil e também por diversos países do mundo, para os quais foram enviados missionários. A Igreja Assembleia de Deus é, como eu disse hoje, a maior igreja evangélica do Brasil, com cerca de acordo com o censo de 2010, o último censo que nós tivemos no Brasil, cerca de 12,3 milhões de membros, isso em 2010. Estima-se que hoje, ano de 2023, já ultrapasse bem dos 30 milhões de membros. Há quem diga que já está próximo de 35 milhões de membros. E quando a gente fala, inclusive, no âmbito mundial, segundo um censo da denominação publicado em 2019, a Assembleia de Deus teria 144 associações nacionais de membros em 190 países, num total aí de 375 mil igrejas e perto de 70 milhões de membros, isto em nível de mundo. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela, como você pode ver, chegou ao seu centenário em 2011 como uma igreja
forte, crescente, saudável e, acima de tudo, mantendo a pureza da doutrina pentecostal e desafiando, inclusive, os especialistas em crescimento de igreja, porque ela continua expandindo-se em todo o território nacional e, inclusive, para além das fronteiras, realizando um extraordinário trabalho missionário, tendo obreiros hoje quase em todos os países. Sendo uma comunidade de fé, serviço e adoração, as Assembleias de Deus estão comprometidas com a proclamação do Evangelho de Cristo, mas também com a promoção espiritual, moral e social de nossa gente. As Assembleias de Deus, ela possui uma editora própria, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Ela tem sede lá na cidade do Rio de Janeiro e ela é quem edita livros, bíblias, revista, inclusive as revistas de discipulado que estaremos usando também, são materiais didáticos para a educação cristã que todos nós da Assembleia de Deus fazemos uso, inclusive o nosso inário que é a harpa cristã. Agora, mesmo com tudo isto, as Assembleias de Deus, elas não se ufanam de ser a única igreja de Jesus. Nós acreditamos que Deus está sim usando muitos outros para alcançar o mundo para Ele. No cenário brasileiro e mundial, nós somos uma das muitas denominações cristãs comprometidas em conduzir crianças, adolescentes, jovens e adultos a Cristo. Entretanto, presta atenção nisso, nós repudiamos, quando eu digo nós, é a Assembleia de Deus, repudia veementemente a comercialização do Evangelho, a exploração da boa-fé do povo para obtenção de vantagens financeiras, bem como a adição de invenções humanas à palavra de Deus. E esta postura firme de nossa denominação permite-nos dizer, como o apóstolo Paulo diz lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2 e o versículo de número 17, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Após estas considerações, a seguir aí no seu e-book, nós vamos conhecer um pouquinho do nosso credo, em que cremos. Isso é o nosso credo. Em que nós cremos, né? Nós cremos em um mundo em transformações que com frequência modifica suas premissas e valores. Entretanto, os princípios absolutos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles permanecem inabaláveis, evidenciando o propósito divino para a humanidade. Nós temos a Bíblia como a revelação de Deus dada a santos homens por inspiração do Espírito Santo e a reconhecemos a Bíblia como a autoridade única e infalível quanto à fé e à conduta do cristão. Derivando daí a nossa declaração de fé, que consta ali de 16 pontos doutrinais publicados e praticados pelas igrejas Assembleia de Deus no Brasil. E eu, inclusive, quero convidar você a ler com calma cada um desses 16 pontos doutrinais. E cada um deles está aí nas páginas de 21 a 23 do e-book. Afinal, o nosso propósito é manter, claro, com a ajuda de Deus, uma mesma igreja, uma mesma fé e também uma mesma doutrina. Deste modo, querido aluno, querida aluna, esta é a sua igreja, a Assembleia de Deus. E para nós, como eu disse, vou repetir mais uma vez, é uma alegria muito grande receber e poder abraçar cada um de vocês no amor de Cristo e dizer-lhe que você pode contar com a sua nova família da fé. Nós estaremos orando por você, nós estaremos orando por sua família. E, como eu disse na aula passada, vou repetir, prepare-se para viver grandes momentos em sua vida. Por hoje é só, não temos como continuar, temos apenas mais ou menos 30 minutos, né?
E na próxima aula nós vamos iniciar estudando aí os 7 passos fundamentais da vida cristã. Aproveite bem este tempo, esses próximos 6 dias, releia aí o capítulo 2, leia já também atentamente o capítulo 3 do e-book e não se esqueça de responder aí o questionário, tá bom? São apenas 10 perguntas de múltipla escolha, muito fácil, super tranquilo de responder, até porque você vai ter acesso à próxima aula, depois de respondido o questionário e também 6 no 7º dia após responder o questionário. Por hoje é só, foi uma alegria estar com você, tenham todos uma excelente semana. E não se esqueça, tá? Deus continua com as mãos estendidas para te abençoar. E nós, a família de Deus, a família cristã, estamos aqui para abraçá-lo. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima aula. Deus abençoe a todos.